meu nome é Areta, eu sou uma das fundadoras do Salazê, eu sou especialista em neurociências do comportamento, com ênfase na sexualidade feminina, e nos últimos anos eu tenho me dedicado a estudar bastante, aliás, sobre a não monogamia e como ela se apresenta nos dias de hoje, né? Então, assim, eu vou tentar não deixar o assunto muito complexo por conta do nosso tempo e também porque não é o objetivo de hoje, né? Eu queria começar traçando um paralelo entre as civilizações mais antigas e o nosso mundo de agora, para a gente ter uma ideia de como as crenças antigas, as antigas premissas influenciam no pensamento e no comportamento do mundo moderno. Então, lá no período paleolítico, que é aquele período onde os homens viviam da caça e coleta, eram nômades, não existia esse conceito de exclusividade que a gente tem hoje, né? O sexo era livre e os filhos eram criados por todos, era a responsabilidade de todos os integrantes dessa tribo, né? O conceito de exclusividade é um produto do patriarcado. O conceito de exclusividade apareceu quando o homem já havia subjugado a mulher e a mulher passou a ser um bem, uma propriedade do homem, e ele fez isso basicamente para subjugar a mulher e para proteger também os seus bens materiais, né? Ele fez isso para garantir que a sua herança fosse transmitida somente para os filhos legítimos, para os filhos dele, no caso, né? E aí, juntando-se a esse conceito de exclusividade que veio junto com o patriarcado, a gente pensa num outro conceito que acabou se tornando uma premissa, mais ou menos na Idade Média, tá? Mais para o final da Idade Média, quando a igreja começou a ter uma grande influência sobre a sociedade, né? A igreja passou a conseguir difundir todas as suas ideias. Então, uma das premissas criadas pela igreja foi de que o sexo era uma coisa suja, né? O sexo era pecado, era imoral e nenhuma pessoa de bem e devota a Deus iria praticá-lo. Só que aí, como é que, né, se a gente ainda não tem uma notícia, a gente não sabe ainda como é que a espécie se perpetua, a não ser através do sexo. Então a igreja, pensando nisso, liberou o sexo para ser feito somente para fins reprodutivos e no cerne familiar. Lembrando que cerne familiar naquela época era apenas um arranjo, né? Era um arranjo social, um arranjo para efeitos de proteção de propriedade privada. Essa ideia do sexo como pecado sujo se tornou mais forte no período renascentista, quando as pessoas eram privadas de ver o seu próprio corpo, né? Então o sexo era um pecado, os casamentos eram praticamente castos, né? Realmente o sexo só acontecia mesmo para fins de produzir herdeiros, e as mulheres não podiam ver o seu corpo, até para tomar banho elas tomavam banho vestidas. Então aí vocês têm uma ideia de como isso influenciou e influencia até nos dias de hoje essa questão do tabu quanto ao sexo e também quanto ao corpo, né? Porque até hoje tem mulheres que não conhecem o próprio corpo, né? Eu falo mulheres, me refiro às mulheres porque os homens, eles sempre tiveram uma certa liberdade, né? Como eles eram os mandantes, né? Eles é que detinham todo o poder. Então, mesmo o sexo sendo
sendo considerado sujo, pecaminoso, eles iriam sim satisfazer os seus desejos lascivos através dos prostíbulos que existiam, né, das amantes que eles tinham também, né? A mulher dita de bem, ela não podia ter desejo sexual, senão ela seria considerada anormal, doente, seria afastada, apartada da sociedade, não seria bem vista. E isso ficou tão incutido que até hoje nós temos os resquícios desses pensamentos do período renascentista. Então até aí família era um arranjo social, só que com o tempo as pessoas que só era permitido as pessoas amar a Deus, né? Não existia amor pelo marido, pelo próximo, só existia o amor a Deus, né? Mas as pessoas começaram a sentir falta do afeto, do amor, né? Elas começaram a perceber que também elas se apaixonavam e amavam as pessoas, e o casamento arranjado passou a ficar insatisfatório, né? As pessoas queriam poder casar com quem elas quisessem, não com quem a família mandasse, casar com uma pessoa que você não suportava, casar com alguém que você não conhecia. Então o amor romântico começou a aparecer. E no século XX o amor romântico já estava completamente estabelecido na sociedade ocidental, né? Então o amor romântico ele foi colocado para nós através de inúmeros artifícios, né? Através de todas as mídias, né? Televisão, cinema, revista, livros. E aí esse amor romântico começou a fazer parte do ilusório de todas as pessoas, homens e mulheres. Todo mundo queria encontrar a sua cara metade, a sua alma gêmea, e isso começou a se tornar uma coisa meio que até utópica, porque as pessoas cresciam esperando aparecer aquele amor romântico, e quando ele aparecia e você namorava, noivava, casava com aquele amor da tua vida, mas as pessoas começaram a perceber que as suas crises de ansiedade continuavam, aquela crise financeira da sua cara metade também continuava, aí depois juntou que o seu filho chorava toda noite e a sua cara metade começou a chegar cada vez mais tarde em casa. Ou seja, o amor romântico é uma ilusão, né? Existem amores verdadeiros, mas não existe o amor perfeito, onde todos os seus problemas vão acabar. E aí o que começou a acontecer? As pessoas começaram a se frustrar, né? E a correr cada vez mais atrás daquele amor, daquela cara metade, daquela alma gêmea que não aparecia, ou quando aparecesse se transformava numa verdadeira ilusão. Por quê? Por conta de muitos motivos, né? Uma das principais coisas é que o ser humano, eles mudam, né? Nós mudamos através do tempo. Então talvez aquela pessoa com quem você se casou e era o seu amor, hoje não é mais, por conta de que os dois mudaram, né? E por um outro motivo ainda. Não é porque a gente ama ou a gente se apaixona que a gente deixa de ter desejos, que a gente deixa de achar alguém bonito, que a gente deixa de ter fantasias sexuais com outras pessoas às vezes. E isso, por conta lá de trás, é considerado errado, né? Você tem que casou e tem que ser aquela pessoa para sempre. Eu não posso desejar outras pessoas, né? E aí entramos num paradoxo muito grande, né? Numa ilusão, numa utopia. E aí as pessoas começaram a refletir sobre isso, não é? Muitas pessoas começaram a indagar. Eu estou casada com fulano ou casado com fulana, mas conheci uma terceira pessoa quando eu fui na padaria e agora eu estou me relacionando com essa terceira pessoa. Mas eu amo o fulano ou a fulana, não gostaria de me separar.
quantos e quantos casos a gente tem visto, né? E aí é onde as pessoas partem para a infidelidade. E eu acho que, assim, a não monogamia, ela sempre existiu, sempre existiram pessoas declaradamente não monogâmicas há muito tempo, só que isso vem juntamente com a mudança de paradigmas culturais, né, com essa quebra de paradigmas culturais e sociais, a não monogamia ela vem ganhando um pouco de força e ela vem ganhando adeptos, né, pessoas que estão se tornando não monogâmicas ou que estão assumindo a sua não monogamia, e pessoas que estão refletindo sobre isso. Mas ainda, né, é bom deixar claro, é uma coisa muito nova, assim, na verdade é uma coisa muito velha, mas como foi colocado pra gente lá no período renascentista, que na Idade Média, que a gente deveria fazer sexo no cerne familiar, e depois o amor romântico veio para colocar que você tem que amar aquela pessoa e jamais pode gostar ou amar ou desejar outra pessoa. Então isso parece que veio dentro do nosso DNA, né? Que a gente nasceu assim, isso está colocado, isso está posto, né? Só que não é assim, né? Eu acho que ninguém casou, ninguém casa e tem um contrato, começa a namorar e faz um contrato. Quer dizer, tem gente que faz, mas a maioria não faz um contrato dizendo que as pessoas vão ser exclusivas uma da outra sexualmente ou afetivamente. Isso vem no pacote já, você não tem o direito de escolher. E essa é a reflexão que vem sendo feita por muitas pessoas. Isso ficou muito mais forte durante a pandemia, que eu acho que os casais ficaram muito tempo juntos, houveram muitas separações por conta disso, né? Porque as pessoas tiveram tempo de estar juntas e de perceber que elas não tinham mais nada a ver uma com a outra. E também juntamente com a geração mais jovem, que já vem avançando muito nessas questões culturais, nessas questões tabus, né? Para gerações mais antigas. Então isso vem vindo com bastante força agora, vem sendo professado, falado com mais força, né? Então as pessoas começaram a pensar na infidelidade conjugal, que é aquela que você trai o seu parceiro, né? Você sai com outra pessoa e não conta nada para ele, com um motivo de infelicidade, né? Com uma vontade sincera de de ter um jogo mais aberto dentro da relação, dentro dos relacionamentos, né? A não monogamia nada mais é do que uma relação de não exclusividade, né? Ela vem propondo a não exclusividade, seja ela sexual ou afetiva. E dentro da não monogamia a gente tem inúmeras e inúmeras configurações, né? Fazendo só um parêntese aqui para falar um pouquinho sobre a crítica que eu mais vejo sobre a não monogamia, que eu vejo muita gente falando, né, que fora as questões religiosas e culturais de cada um, a maior crítica é falando, mas se for para ter vários parceiros é melhor você ficar solteiro. Acontece que tem pessoas que encontraram alguém com quem elas gostariam de ficar, mas em certo momento do caminho ela encontrou com alguém com quem ela também gostaria de ficar. Então aí até entra na questão da escassez que o ser humano pensa, né? Por que eu não posso ter tudo, né? Não se pode ter tudo. Pode, nesse quesito, né? Nesse quesito, sim, a gente pode ter tudo. Por que não? Acho que tem que pensar nesse prisma de que sim, nós podemos ter tudo, na abundância, na felicidade. Então, na relação de não exclusividade, de forma consensual, né? Desde que todos os envolvidos estejam concordando com a não exclusividade. E aí entram as várias configurações da não monogamia, né? Tem algumas pessoas que, dando alguns exemplos, porque é uma coisa assim que é ilimitada, tá, gente? Então a gente pode falar sobre os poliamoristas, por exemplo, né? Os poliamoristas são as pessoas que mantêm relações com várias outras pessoas,
e não tem hierarquia nenhuma, não tem uma relação principal, todos são principais, né? A gente pode colocar os trisais dentro dessa configuração dos poliamoristas, a gente pode colocar os quadrisais também dentro dessa configuração, né? E tem também o poliamor hierárquico, numa outra ponta, que é quando tem uma hierarquia. Existe um ou mais relacionamentos principais e alguns outros relacionamentos secundários. Lembrando que em todos esses tipos de configuração, as pessoas podem ou não se relacionar todas entre si, mas também pode só uma pessoa estar se relacionando com várias e as outras não, por algum motivo não estão se relacionando entre si, mas estão cientes da situação, de repente estão se relacionando, né, com outros, alguma coisa assim. A gente tem a anarquia relacional, que é quando a pessoa não coloca nenhum tipo de rótulo, nem de regra dentro dos seus relacionamentos. Ela prefere assim porque ela acha que tudo que é regrado e que é rotulado atrapalha a relação. Então, o anárquico relacional vive do jeito que ele bem quer e de forma consensual, respeitando a vontade dos outros, né? E aí a gente também tem os relacionamentos abertos, que são os casais, que é aquela relação principal, né, entre um casal, e esse casal se relaciona com outras pessoas de várias formas, né? Então tem casal que combinou que vão sair separados com outras pessoas, mas que tem que contar tudo, tem que contar quem que era a pessoa, onde que foi, onde que vai. Tem outros que combinam que não pode sair com gente conhecida, nem na mesma cidade. Tem gente que não quer saber, vive um relacionamento aberto, saem separadamente, mas não querem saber o que o outro está fazendo, né? Tem gente que libera o parceira para sair uma vez por ano com alguém. Tem gente que tem casal que sai junto para uma viagem liberal e uma vez por ano, duas, e fora isso eles estão exclusivos. Tem os casais liberais, né? Que são aqueles que frequentam as baladas liberais, às vezes têm ou não sexo, são exibicionistas ou voyeuristas. As modalidades de swing, de menage, tem pessoas que colocam como sendo um relacionamento aberto e tem pessoas que acham que não é um relacionamento aberto porque o swing é a troca entre casais, mas os parceiros sempre estão juntos, né? Eles fazem isso juntos e quando não existe nenhum outro tipo de interação com terceiros, apenas praticam swing, existem pessoas que consideram que não é um relacionamento aberto porque o casal tá junto e só vai interagir nessa situação com outros casais. Outros casais, outras pessoas consideram o swing como um relacionamento aberto porque estão se relacionando de alguma forma com terceiros, né? A mesma coisa eu colocaria o menage, né? Então, para dizer a verdade, as nomenclaturas, aonde que se encaixa, tudo isso não é tão importante, né? O importante é você se considerando como uma pessoa não mono, né? Querendo experimentar ou entendendo que você é não mono, é você pensar em qual é a sua verdade, né? O que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer, né? Nem que você tenha que experimentar uma coisa de cada vez, né? Tendo você um par, você e seu par estarem sempre de acordo e irem vivenciando os momentos para decidir qual é o seu tipo de não monogamia, né? Se conhecer é fundamental para saber onde que você se encaixa, né? O que serve, o que não serve para você, porque existem muitos tipos de pessoas de muitos perfis e muitas identidades e cada um vivendo a sua verdade de uma forma. Então, ser não monogâmico, não quer dizer que você necessariamente precisa curtir todos os tipos de práticas
né, todos os tipos de práticas sexuais, assim como se você curtir todos os tipos de práticas sexuais, tá ok também, tá? O importante é você respeitar o seu sentir, as suas vontades e os seus limites. E aí, você acha que se encaixa dentro dessa configuração de uma não mono? Um beijo para todo mundo. Quero agradecer o tempo que vocês me despenderam, e a Marina e o Márcio, e a terceira semana liberal por proporcionar esses momentos pra gente.